Você é capaz de dizer, olhando para mim, Jesus é tudo para mim? De novo, Jesus é tudo para mim. Amados, nós vamos hoje iniciar uma série de 3 mensagens exaltando, valorizando a pessoa do Senhor Jesus, porque realmente Ele é tudo para nós. Há poucos dias, quando a gente estava comemorando o Natal, a gente ouviu a leitura de muitos textos falando a respeito de Jesus, o pequenino, nascido na manjedoura, papapá. Mas irmãos, o profeta Isaías, mais ou menos uns 700 anos antes de Jesus, quando esse profeta era a boca de Deus ao povo de Israel, Deus traz uma revelação para Isaías de qual seria o projeto futuro de Deus para aquele povo, que haveria de alcançar toda a humanidade. O projeto de Deus para o povo de Israel tinha um propósito, tinha um tempo de duração e teria um momento em que esse projeto encerraria, porque Deus estava começando um novo projeto. E agora sim, no novo projeto, onde Jesus desceria do céu à terra, então esse novo projeto alcançaria os judeus, povo de Deus, mas todo aquele que quisesse acreditar em Jesus, todo aquele que nele crê, não pereceria, mas receberia vida eterna. Então olha que coisa linda, se você acompanhar comigo Isaías capítulo 9, versículo 6, ele dizendo assim, 700 anos antes: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha, irmãos, aqui Isaías está dizendo, no final desse tempo que Deus determinou para a lei de Moisés, dada a esse povo judeu, levar esse povo até um ponto final, naquele momento em que nascer como homem, uma criança, essa criança, ela será chamada de filho de Deus e ela terá um reinado. E o seu reinado, irmãos, Isaías está dizendo, vai ser diferente de todos os outros, porque ele será conselheiro, ele será Deus forte, ele será Pai da eternidade e principalmente Príncipe da paz. Todos os reis que o povo de Israel conhecia, eles eram também príncipes da guerra, porque eles eram atacados e eles tinham que mobilizar exército, eles tinham que matar pessoas, eles tinham que tomar e dominar territórios. Mas aí vem Isaías dizendo, mas esse tempo vai acabar, e aquele que virá para dar início a uma nova era, ele será um novo tipo de rei, ele será um tipo de rei amoroso. Olha para alguém do seu lado e fala assim, Jesus é um rei amoroso. Você conhece algum rei amoroso na terra nos dias de hoje, irmão? Você conhece bondoso, mas amoroso? O que é amoroso? É aquele que ama. E a gente sabe que aquele que ama vai até o sacrifício por causa da pessoa amada. Aquele que é bondoso, aquele que gosta, tem suas limitações. Chegou ao ponto que, não, mas agora não, né? Foi longe demais. Mas o amoroso, Jesus, um rei amoroso, ele não teria limites no seu amor. Ele faria coisas que o mundo não estava acostumado. E foi por isso que causou muita estranheza quando Jesus vem, se declara, eu sou aquele que o profeta Isaías profetizou. E aí ele não lutou para sentar no trono de Israel físico, porque ele seria um rei de natureza espiritual. O seu reinado seria no coração das pessoas. E é por isso que ele poderia ser rei de todos na terra inteira, porque ele não invadiria território físico, ele não entraria no sistema de política, ele não faria nada desse tipo de guerra e nada.
ele seria um príncipe da paz. Ou seja, todos aqueles que aceitariam Jesus como seu rei, sentiriam amor e sentiriam a paz. Mas olha que interessante, várias pessoas já disseram coisas a respeito de Jesus. Eu estou te falando o que Isaías disse. Isaías disse, ele vai ser o príncipe da paz. Quem conheceu aqui o evangelista Billy Graham? Já ouviu falar em Billy Graham? O evangelista Billy Graham pregou o evangelho quase que no mundo inteiro. Olha o que ele disse a respeito de Jesus. Ele fala assim: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Sacou? O maior acontecimento não foi que o homem saiu da terra e pisou na lua, foi que Deus saiu do céu e pisou na terra. Irmãos, coisa maravilhosa. Nos dias de Isaías, nos dias dos profetas, ninguém imaginaria um Deus pisando na terra, porque o sistema era, o sacerdote representava Deus, o sacerdote é que fazia as coisas. E o nascimento de Jesus foi tão importante que ele dividiu para os países cristãos a era antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha é a importância desse rei de paz, esse rei de amor, chamado Jesus Cristo. Agora, amados, eu creio que para nós cristãos, que um dia aceitamos Jesus como nosso rei, também houve uma divisão entre antes de Cristo e depois de Cristo. Houve ou não houve? A vida daquele que nasce de novo, pela fé em Jesus, você pode se lembrar de coisas que aconteceram e você fala, isso aí foi antes de eu me converter. Antes de Cristo. Isso aí eu fazia quando eu era do mundo, quando eu não era nascido de novo. E então agora tem atitudes depois de Cristo. Então Jesus na nossa vida também dividiu a nossa era em antes de Cristo e depois de Cristo. Quantos dizem amém? Coisa maravilhosa. Agora, qual era a missão de Jesus? O que Jesus veio fazer aqui? Tem um teólogo holandês chamado Herman Bavinck. Ele disse o seguinte, presta atenção, que ele fala sobre a missão de Jesus. Ele diz, nós precisamos de um Cristo que sejam os três ao mesmo tempo. Precisamos de um profeta que nos pregue a palavra de Deus. Precisamos de um sacerdote que nos reconcilie com Deus. E precisamos de um rei que em nome de Deus nos governe e proteja. Aleluia. Então nós precisamos de um profeta, de um sacerdote e de um rei. E aí ele fala, sendo Jesus mesmo profeta, sacerdote e rei, ele faz com que nós também sejamos profetas, sacerdotes e reis para seu Deus e Pai. Aleluia. Então Jesus não apenas veio para ser o que os outros nunca conseguiram ser, profeta, sacerdote e rei, como ele também veio para nos colocar nessa posição de profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Hoje nós cristãos podemos falar em nome de Deus, porque tudo que você estiver falando, que estiver registrado na Bíblia Sagrada, não na sua cabeça, não no seu achômetro, não na sua vontade, mas está tudo aquilo que você estiver mencionando e está na Bíblia Sagrada, você está sendo a boca de Deus falando ao coração de alguém. Amém? Então, e sacerdote? Agora, antes do culto, teve um momento muito lindo, onde pessoas foram orar com pessoas. Qual era o trabalho do sacerdote? Era ministrar o coração de pessoas. Por que irmãos foram orar com irmãos aqui hoje? Porque Jesus nos deu o direito de tudo aquilo que nós pedirmos em nome dele, crendo nós receberemos. Alguém levantou a mão e falou, eu preciso. E alguém disse, eu estou autorizado por Jesus a orar sobre você e te ajudar a pedir o que você precisa, e Deus vai suprir para a honra e glória dele. E rei? Irmãos, nós não reinamos na vida de ninguém, mas nós aceitamos o reinado de Jesus em nossa vida. Quando você se submete à vontade do rei Jesus, a sua vontade não está mais em primeiro lugar, agora é a vontade do soberano. Como nós estamos num país que nós não estamos acostumados a ter um rei, nós não entendemos o que é ter um rei. Nos tempos ou nos países que hoje ainda tem rei,
Irmãos, o rei manda e ninguém discute e acabou. Não tem que votar se está certo, se está errado. O rei mandou, obedece. Irmãos, Jesus Cristo veio para ser rei, mas não um rei tirano. O título da mensagem de hoje é Jesus, o rei do amor. Tem algum problema a se submeter a um rei que te ama? A um rei que quer fazer tudo para você se sentir bem e feliz? Eu não vejo problema. Então, quem aceita Jesus, irmãos, está se colocando debaixo de um rei de amor. Lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz: desde antes da criação do mundo, Cristo tem o nome escrito no livro da vida. Isto significa o que, irmãos? Que a vinda de Jesus, a vinda e a vida de Jesus na terra foram para cumprir uma missão. Qual é? Essa missão foi determinada desde a fundação. Qual é? Nós havemos de ser herdeiros de um projeto de Deus. Deus planejou. Lembra lá no jardim, quando houve o primeiro pecado e o homem foi afastado de Deus? Ali Deus falou assim: mas isso não fica assim. Você vai voltar a ter comunhão como nós sempre tivemos. O pecado será perdoado, será banido e o nosso relacionamento será resgatado. Então, esta era a missão que Deus deu para Jesus. Ele não deu essa missão para nenhum outro profeta, porque a nenhum outro profeta foi dado o direito de se tornar um rei espiritual na vida de ninguém. Mas Jesus nasceu antes da fundação do mundo. A Bíblia está dizendo: Deus já tinha planejado, o meu filho vai pisar na terra e vai ser o rei dos reis, senhor dos senhores, de todo aquele que nele crê. Você pode dizer: Jesus é o meu rei? Aleluia. Olha que interessante, o que Cristo fez tem a ver com aquela aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Os judeus, irmãos, eles eram herdeiros de um projeto, mas eles não conseguiram cumprir todo o projeto. Uma parte eles fizeram, por exemplo, eles puderam ser sacerdotes, eles puderam profetizar as coisas que Deus mandava, eles puderam ser um povo que aceitou um governo de Deus na terra. A gente sabe que o governo teocrático, ou seja, Deus é quem manda, os judeus não tinham problema em, antes de fazer alguma coisa, consultar: Senhor, nós vamos para a guerra ou não? Senhor, nós vamos sair daqui ou não? Senhor, faço isso ou não? Então esse costume de consultar a Deus antes de fazer qualquer coisa é uma herança judaica, porque o governo sobre os judeus sempre foi Deus mandando neles, teocrático. Então isso daí, os judeus eles conseguiram fazer. Mas irmãos, ao encerrar do Velho Testamento, existe uma frustração muito grande que está revelada em Malaquias capítulo 3, versículo 7. Olha o que Malaquias fala: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos, não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como que nós vamos voltar? Então, Malaquias está dizendo: vocês até sabiam o que tinha que fazer, vocês até tentaram fazer, mas vocês não conseguiram fazer tudo o que precisava. Por quê? Porque Deus tinha um projeto maior. No projeto maior seria Jesus, seria tudo para nós. Diga: Jesus é tudo. Jesus é tudo. Eu quero que você feche um pouquinho os seus olhos antes de dizer essa palavra: Jesus é tudo. Jesus é tudo para mim. Jesus é aquilo que eu preciso. Jesus supre as minhas necessidades. Lá em João capítulo 15, ele mesmo, Jesus diz: porque sem mim nada podereis fazer. E o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Filipenses no capítulo 4: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem mim vocês não podem fazer, foi Jesus quem disse.
E Paulo concordou: realmente, eu posso fazer qualquer coisa, mas se eu estiver ligado naquele que me fortalece. Então, Jesus é tudo para mim. Quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. Você pode dizer amém? Quem tem Jesus tem tudo. Por quê? Porque tudo que você não tem, você tem para quem pedir. E tudo que você pedir, se você se submeter a Deus, Ele vai te dar o que você precisa, e não tudo aquilo que você pediu. Porque muitas vezes nós pedimos coisas para Deus, que se Deus der, vai dar problema. Você já sentiu isso em algumas situações? Que você pediu, Deus não deu, depois falou: oh Deus, muito obrigado, o Senhor não deu. Porque o tempo passou e você viu que aquilo, se tivesse entrado na sua vida, seria um transtorno. Se Ele tivesse te posto naquela posição, tivesse dado aquela pessoa, tivesse levado para aquele lugar, tivesse dado aquele emprego, tivesse dado aquele negócio, hoje talvez como seria a sua vida? Tivesse casado com aquela outra pessoa, como seria? Então tem certas coisas que nós podemos pedir, mas quando Jesus é tudo para nós, Ele filtra a resposta, porque a missão de Jesus é que nosso coração tenha a paz do príncipe da paz, tenha a alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. Quando nós estamos com o coração alegre, nós temos força para desenvolver qualquer projeto, amém? Não importa. Então, nós vamos pregar aqui 3 mensagens. A primeira é sobre o Rei de Amor, a segunda é sobre Jesus como profeta da promessa, e a terceira, Jesus como sacerdote. Mas hoje a nossa mensagem é: Jesus é o Rei de Amor. E eu queria que você declarasse: Jesus é o meu Rei de Amor. Amém? Olha que interessante. Como que seria esse governo de Jesus na terra? Nós sabemos que todos os governos que houveram, eles eram sempre um homem mandando sobre outros. Deus abençoava o reinado, abençoou Davi, abençoou Salomão, abençoou tantos outros reis. Mas de repente, como que seria o reinado de Jesus, o governo de Jesus? Seria um governo espiritual, estabelecido no coração e na vida de cada pessoa, que reconhecê-lo como seu Senhor. Eu quero ler com você Colossenses capítulo 1, onde Paulo fala aqui para os irmãos de Colossos a respeito da missão de Jesus. Olha esse versículo, que coisa mais linda, irmão. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você consegue entender o que é isso? Jesus nos resgata, nos transporta e nos instala numa nova dimensão. Resgata, o que é resgatar? Resgatar, irmãos, é tirar da mão de alguém que está com você, te subjugando. Isso é resgatar, amém? Ele nos restaura. O que é restaurar? Restaurar é pegar o que quebrou e por isso parou de funcionar, consertar e voltar a funcionar. Por que nós precisamos ser restaurados pelo Senhor em algumas áreas da nossa vida? Porque o inimigo da nossa felicidade nos engana e nos estraga. Muitas vezes nós damos de cara com vidas quebradas, pessoas sofrendo porque foram quebradas pelo engano do diabo, um dia que elas resolveram acreditar que o diabo não fala só mentira, ele fala algumas verdades. Os irmãos acreditam, irmãos, que aquilo que é do diabo pode ter alguma coisa de proveito no meio? Os irmãos acham que isso acontece, irmãos? Eu acho incrível quando às vezes as pessoas estão num relacionamento e elas esperam que aquele relacionamento com aquela outra pessoa que não é de Deus tenha alguma coisa boa que no fim vai trazer felicidade. Será que é possível? Não é possível. Mas aí as pessoas
começam a fazer os ajustes, começam a fazer as concessões, começam a aceitar, já que está aqui, não tem jeito, né? Vamos fazer de conta, vamos suportar para aguentar, mas não é assim. Então, olha que interessante, Deus resgata, restaura para dentro do seu propósito, e o seu propósito é só coisa boa acontecendo na nossa vida. Irmãos, Deus deseja restaurar a sua identidade de filho. O que é isso, identidade de filho? Qual é a nossa identidade como filho de Deus? Lembra que Jesus veio para Ele nos colocar na posição que Deus estabeleceu? Qual é a posição que Deus estabeleceu para nós? Primeiro, Ele nos colocou para ser filho. E como filho, Ele nos deu também autoridade para governar, mas debaixo da sua autoridade. Eu acho lindo quando Jesus chama os seus discípulos, e todo mundo estava acostumado a ver Jesus olhar assim para Satanás e falar, sai daqui, e Satanás saía. Todo mundo gostava quando Jesus chegava diante do enfermo, e falava para a enfermidade, sai daí, e a pessoa sarava. E todo mundo falava, uau, que poder. E aí Jesus vem e fala assim, vem cá, eu vos dou autoridade para orar para os enfermos e eles sejam curados. Eu vos dou autoridade para expulsar os espíritos maus e eles têm que sair. Uau! Você se vê nessa autoridade? Você se vê nessa posição de orar por um enfermo e ele ser curado? Irmãos, sempre que surgir uma oportunidade de alguém doente do seu lado e você sentir o desejo de orar, não escute aquela voz maligna dizendo, mas quem é você? Eu sou o filho amado de Deus, amém? Eu recebi a autoridade do Senhor para, em nome dEle, fazer o que Ele fez na terra, que agora Ele está no céu, mas Ele me deixou aqui na terra uma autoridade para curar enfermos. Ora, mas e se não curar? Não é problema seu. Orar pelas pessoas, todos nós podemos e devemos, mas quem é que cura? Você não vai passar vergonha se você orar e a pessoa não curar, porque não é você o doutor, não é de você que sai poder. Aquela mulher, irmãos, que quando tocou em Jesus e foi curada, antes de tocar em Jesus, ela tocou em muitas outras pessoas, porque ela foi se arrastando no meio da multidão, então ela tinha que achar caminho ali. Quando ela tocou em Jesus, Jesus falou, eu senti que de mim saiu o poder. Então nós temos que levar as pessoas pela fé a tocar em Jesus, e muitas vezes para levar uma pessoa a tocar em Jesus, você precisa orar, pedindo a Deus, acrescenta a fé nessa pessoa. A primeira coisa que você tem que fazer com alguém, quando você vai orar por ela, é alimentar a fé dela, e dizer, olha, eu estou só orando, em nome de Jesus, mas a tua fé vai te curar. Se você tocar em Jesus com a sua fé, com o seu coração, com a sua decisão, você vai receber, mas não conte comigo, que eu não tenho poder. Tem gente, irmãos, que às vezes, eu já vi pessoas colocarem a mão sobre alguém endemoniado e dizer, aqui tem tantos anos de comunhão, de jejum, de oração, e blá, 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 blá. Como assim? Você? O diabo pulou em cima daquela pessoa e arrebentou com ela, falou, você não é nada, você está invocando você, a tua autoridade, o teu poder, os teus méritos, e o diabo arrebentou com aquela pessoa, porque ela se esqueceu que o poder emana de quem tem. Nós somos só canal da bênção. Então você pode sim orar, porque esse é o projeto de Deus. Outra coisa, irmãos, nós somos governados no nosso coração. Se nós somos governados no nosso coração, irmãos, nós precisamos aceitar o governo de Jesus, porque Ele quer nos restaurar a nossa identidade, e Ele quer revelar em nós a sua majestade, mas não é a majestade de um rei carrasco, é a majestade de um rei de amor. Amém? Filipenses capítulo 2, eu quero ler com você o verso 7 e 8, que é isso que Paulo
quer nos ensinar com esse versículo? Jesus, ele diz, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, Paulo fala, veio a ser servo. Primeiro ponto, ele veio ser servo. Jesus nos resgatou porque ele se humilhou diante do Pai. Ele era um homem e ele se humilhou. Alguém pensou que Jesus veio acabar com a lei que o Pai estabeleceu. Jesus falou, não, eu vim cumprir. Eu não vim tirar a autoridade do Pai. A lei do meu Pai é a autoridade sobre a vida, porque tudo que Ele deu é certo. Eu vim aqui cumprir porque vocês não conseguem cumprir. E eu vim aqui resgatar o poder de, em nome daquele que tem poder, as coisas voltarem a acontecer. Então, para isso, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se fez o mais indigno dos pecadores. Ele aceitou ser morto por quem ele haveria de salvar. Parece uma coisa tão incoerente, né? Você morrer por alguém para resgatar esse alguém. Jesus indo para a cruz, morrendo, o diabo zombando, as pessoas ali rindo, salva-te a ti, salva nós também, alguém disse do lado dele, e ele ficou quieto, porque ele sabia que ele estava se esvaziando de toda a natureza humana para assumir uma natureza divina, e aí sim, o diabo não tem poder sobre a natureza divina. Aleluia, aleluia, irmãos. Querido, deixa eu te falar uma coisa, às vezes as pessoas ficam com medo deste ou daquele líder religioso, que se diz pai disso, pai daquilo. Irmãos, não é nada, porque ele está cheio de si e de alguém que não tem nada a ver com Deus, mas aquele que está revestido de Jesus, aquele que é filho de Deus, aquele que aceita o que Jesus veio fazer, restaurar a sua identidade de filho, esse sim tem poder para dizer cala e cala, cessa e cessa. Quantos dizem amém? Glória a Jesus por isso. Um outro versículo que eu quero ler, João vai narrar aqui algo que vai ficar bacana, vai ficar muito simples para a gente entender sobre a missão de Jesus. Olha o que Jesus começa a mostrar através de um acontecimento, qual era a missão dele de resgatador daquele que a lei mandava condenar. Interessante que os judeus, eles eram guardiães da lei. Quando alguém desobedecia uma lei, os judeus puniam essa pessoa, porque a lei dizia, olha, não é para fazer, e quem fez, o que acontece? Vai apanhar, vai ficar preso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ok? Porque a lei é para ser cumprida. A lei, ela não tem solução de restauração, a lei tem solução de punição. Quando a lei determina que alguém vai ser preso, não pense que isso vai trazer restauração. É só uma tirada da pessoa de circulação, é uma espécie de punição menor do que a morte, para dizer, não matamos, não deixamos vivo, deixou vivo, mas sem condições de ser restaurado. Porque ali é humilhado, ali é aprisionado, ali é envergonhado, ali matam-se as suas esperanças, ali é uma escola de coisa ruim. Então, a punição da lei, irmãos, nunca trouxe solução e restauração. Mas Jesus agora vai acontecer algo que Jesus vai mostrar para que ele veio. Vamos ler aqui comigo. João capítulo 8, verso 4. Mestres e fariseus, irmãos, estavam junto com Jesus, e eles disseram para Jesus, mestre, está aqui uma mulher que foi apanhada no ato de adultério, e de acordo com a lei de Moisés que nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que o Senhor diz sobre isso? Olha, irmãos, a parte mais impressionante é como que a situação
revela o coração de Jesus. Mestre, a lei manda fazer, nós estamos diante da situação, e o que nós estamos prestes a fazer é uma obediência legal. Agora, o senhor chegou aí falando algumas coisas diferentes, dizendo algumas coisas que a gente nunca ouviu, dizendo que a sua posição é, uma posição que ninguém nunca teve. Então nós queremos saber, a lei manda matar, o que o senhor manda fazer? Uau! Que oportunidade que eu vejo aqui, Jesus começar a mostrar o que ele veio fazer na terra. A lei manda punir, e o Senhor, o que vai mandar fazer? O versículos 7 e 8 de João 8 diz: como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Irmãos, olha que interessante. Eles chegam, fazem a pergunta, Jesus não responde nada, fica escrevendo no chão. Eles insistem, Jesus agora fica de pé e fala assim: bom, tudo bem, a lei manda matar porque ela errou. Bom, se tem alguém aqui que nunca errou, então pode começar a obedecer a lei. Agachou novamente e continuou escrevendo. Você está imaginando essa cena? Jesus deu a resposta para eles ou não? Jesus fez uma pergunta, Jesus colocou-os a pensar. Agora, interessante que aonde que Jesus estava quando aconteceu isso, irmãos? João 8, verso 1 e 2, diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor dele, e ele se assentou para ensiná-lo. Ele estava no templo. Ele estava orando, desceu, foi lá no templo, estava lá. Quando ele estava ali no templo ensinando o povo, os fariseus chegaram com essa situação, criaram ali uma situação de constrangimento. Então Jesus estava orando até lá, agora está ensinando aqui, tá, nós temos uma situação prática, resolve para nós. E aí Jesus faz essa pergunta. Agora é interessante que quando eles falam assim: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada, o que é que o Senhor diz? Mas você já passou por uma situação assim, onde alguém chega e fala assim: olha, você errou, você já sabe que vai ter que ser punido, né? Já passou por uma situação assim, irmão? Muitas vezes o diabo vem na nossa mente e começa a apresentar todos os nossos erros, começa a mostrar todos os nossos defeitos. E quanto mais você conhece a Bíblia, mais você lê a Bíblia, muitas vezes as pessoas fazem questão de ficar apontando na Bíblia aqueles trechos que diz que Deus não gosta que faça assim e você fez. E as pessoas, inclusive, gostam de pegar o Velho Testamento para apontar soluções da lei. Jesus, a lei diz que quando acontecer uma situação dessa, o destino da pessoa é morrer apedrada. Você já passou por uma situação assim, irmão? De estar conversando com alguém, alguém olha para você e fala: então, agora você já sabe, né? Sabe o que é triste? Quando às vezes a gente vê um irmão passando por uma dificuldade, alguém chega e fala assim: escuta, vamos examinar a tua vida, você deve estar em pecado. Você já confessou todos os seus pecados? Aí a pessoa começa a acusar. E o mais triste quando alguém olha assim: você já examinou se nos teus antepassados alguém não fez isso e você tem que quebrar essa maldição? Já viu isso, irmão? Que tipo de palavra é essa quando você está numa situação que você sabe que errou e alguém chega e diz: e você errou mesmo, e sabe qual é o castigo? Jesus, a lei manda matar, e eu quero que o senhor diga o que é que nós vamos fazer. Então, irmãos, o mais triste é que às vezes nós é que estamos nessa posição de acusar alguém, né? Às vezes nós estamos do lado do ser acusado. Mas toma cuidado, porque quando a gente fica muito apegado
ao Velho Testamento, a gente gosta muito de obedecer às leis do Velho Testamento, a gente se esquece que no Velho Testamento Deus estava se revelando para as pessoas, e que Jesus veio justamente porque a revelação da vontade de Deus, nem sempre nós conseguimos fazê-la, e quando nós não conseguimos fazer, entra a pessoa maravilhosa de Jesus e faz por nós. Quando nós não temos mais nenhum advogado para recorrer, nós temos um advogado no céu, o Senhor Jesus. Ele mesmo disse: eu vou, mas não deixo vocês sozinhos, estou esperando vocês lá. Tudo que vocês pedirem em meu nome, se vocês crerem, eu vou fazer para que o Pai seja glorificado, né? E ele diz: tudo que vocês pedirem em meu nome. Então, ele nos deixou uma esperança, ele nos deixou. Mas então, a pergunta mais importante aqui, irmãos, não é o que eles falaram. A pergunta mais importante é: o que Jesus disse sobre isso? O que eles disseram é o que a lei diz, ela precisa ser apedrejada. Agora eles estão ali como que esperando, mas o que Jesus disse sobre isso? E eu quero ver com você rapidamente 3 coisas que Jesus falou sobre isso. A primeira delas está assim: o alvo de Jesus é a sua restauração. O que Jesus diz para uma pessoa que está quebrada? Eu vim para te restaurar. O que Jesus diz para uma pessoa que está condenada? Eu vim para te salvar. Irmãos, quando a gente fala Jesus é Salvador, você já se perguntou, salvação do quê? Não estou perdido. Primeira coisa que o ser humano precisa admitir é que sem Jesus, presta bem atenção, sem Jesus, o dia que você morrer, não existe lugar eterno no céu te esperando. Existe um lugar eterno no inferno, que é destino daqueles que estão sem Jesus. Está claro, irmãos? Então, quando nós temos Jesus, esse destino eterno do inferno foi cancelado. E agora, sobre aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, não importa. O que importa é o que Jesus diz. E nesse primeiro ponto, diz que o alvo dele é a nossa restauração. Um dia ele disse: ninguém que está são precisa de médico, só os doentes. Aleluia. Então, quanto mais complicada a pessoa está na sua vida, seja financeira, seja amorosa, seja moral, seja lá o que for, mais ele precisa de restauração. E Jesus disse: eu vim para isso. A missão de Jesus aqui diante dessa mulher está ficando clara. Eles querem saber o que a gente faz. Jesus diz: eu vim restaurar. Aleluia. Verso 6 diz que Jesus se inclinou e começou a escrever de novo. Agora, o verso 3, João 8, verso 3: fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Colocar ela de pé no meio de todos, eu fico imaginando uma roda de fariseus, escribas, doutores da lei, sacerdotes, pessoas que diziam que eram representantes de Deus, todos em volta, a mulher pecadora no meio, todo mundo olhando para ela. Ah, é essa? Que não resta dúvida, é essa, ela está de pé no meio de todo mundo. Nós estamos falando para ela. E eu até imagino, irmãos, todo mundo não vendo outra saída. Bom, Jesus não vai contrariar a Deus. Se ele é Deus, ele vai concordar com Deus. Então eu imagino que todo mundo já está com a sua pedrinha na mão, porque a lei dizia: vai morrer a pedrada. Então ela está no meio, alvo, ela está exposta e está tudo pronto para cumprir a sentença. Jesus dá a palavra. Bom, se tem alguém que nunca pecou, então usa a sua ferramenta aí, joga a sua pedra. E ele volta a escrever, e todo mundo joga as pedras fora. E dali a pouco, irmãos, nós vemos que ninguém faz nada, ficam quietos, vão embora. E aí
Jesus vai se levantar e Jesus vai perguntar: o que aconteceu com os teus acusadores? Ninguém te acusou? Não. Eu também não vou te condenar. O que aconteceu com aquela mulher naquele momento, quando ninguém pôde fazer nada, porque Jesus fez o que era a sua missão: perdoar e restaurar aquela pessoa. Mas eu queria que você pensasse, muitas vezes você não precisa mudar para se aproximar de Jesus. Você se aproxima e tudo muda. Você não precisa primeiro se tornar uma boa pessoa para estar no nosso meio cristão e fazer alguma coisa para Deus. Você vem como está e o Senhor te restaura. A situação daquela mulher naquele momento, ela não tinha oportunidade de ir primeiro e consertar com seu marido, pedir perdão e viver um tempo na prática da pureza, da abstinência, da normalidade. Não, ela estava ali numa situação em que agora era tudo ou nada. Ela estava diante do seu pecado. E o que acontece quando nós somos colocados diante do nosso pecado? Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, o que será que Jesus estava escrevendo na areia? Você não tem curiosidade? O que Jesus, ele estava escrevendo, de repente ele fica em pé, ele dá uma palavra, ele volta e continua escrevendo. O que você acha que ele estava escrevendo? Faz alguma diferença saber? Eu acho que ele não estava escrevendo nada. Mas o que ele estava fazendo? As pessoas pensarem qual era a missão de Jesus e se elas estavam dispostas a aceitar aquilo que foi dito a respeito dele. Ele será um príncipe da paz, ele será um rei de amor. Ele não vai vir aqui para estabelecer justiça entre os homens, ele vem para trazer o perdão para os homens, ele vem para expressar o seu amor pelos homens. Olha que lindo o que Miqueias capítulo 7, versículo 19 diz: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Irmãos, que você seja hoje jogado diante do Rei de amor, porque a profecia de Miqueias diz que ele veio para ter compaixão. Quem é que precisa de compaixão de Jesus? Irmãos, você fica constrangido quando você descobre que você não é aquela pessoa tão boa como você gostaria e como as pessoas pensam. Você fica constrangido de orar. Você fica constrangido de pedir. Será que tem pessoas que às vezes falam assim: ah não, você é louco, você vai pedir isso para Deus? Lembra que você já fez, lembra que você já foi, ou lembra que você está fazendo. Você fica constrangido, irmãos. Olha que interessante, muitas vezes, quando nós somos colocados, como aquela mulher foi, diante do nosso pecado, é para que a gente pense sobre ele e a gente fique à mercê de Jesus cumprir em nós a sua missão de nos restaurar através do seu perdão, do seu conserto, para que uma nova chance nos seja dada. Quantos dizem amém? Então essa primeira coisa que Jesus veio fazer, veio nos restaurar. Mas tem a segunda coisa, que Jesus veio agir. O agir de Jesus está em sua proteção. O versículo 7 de João 8 diz que Jesus se levanta, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então as pessoas estavam acusando. Mas por que às vezes as pessoas estavam acusando e às vezes as pessoas estão nos acusando?
Por que que tem alguém que às vezes aponta o nosso erro? Você acha que apontar o erro de alguém, criticar alguém é solução? Por que é que eles estavam apontando o erro dela? Porque o diabo estava falando na mente de cada um, para que então aquela mulher se sentisse a última das pessoas. Mas irmãos, ela estava diante de Jesus, começando o seu ministério de Rei de amor, Senhor da paz, Príncipe da paz. Irmãos, a acusação tem cheiro de enxofre. Ela revela a presença de quem a promove. Quem que promove a acusação? Pode dizer. O diabo. Lá em Zacarias 3:1, olha que interessante, o sacerdote Josué foi acusado pelo diabo. Olha essa leitura. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, Satanás à sua direita para acusá-lo. Zacarias teve uma visão de que o próprio Josué, sacerdote, que fez uma obra tão linda para Deus, o diabo estava acusando ele de fracassado, disso, daquilo, aquele outro, sabe lá, né? Acusação nunca é coisa boa. Então, se ele acusou, ele tentou Jesus, ele acusou Jesus, ele zombou de Jesus, ele vai fazer isso conosco também. Mas olha, Jesus é aquele que se levanta diante do acusador. Se alguém pecar, irmão, lá em 1 João capítulo 2, verso 1, diz que nós temos um advogado. O que você sente no coração com esse versículo? Diz que se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, e o nome dele é Jesus Cristo o justo. O que você diz? Você tem um advogado no céu. Olha para alguém e fala assim: você tem um advogado no céu. Quando que a gente precisa de um advogado? Vamos pensar um pouquinho? Quando que você precisa de um advogado? Quando alguém está te acusando. Quando que alguém pode nos acusar? Quando você viola a lei. Ok? Uma acusação sem uma quebra de lei não tem fundamento, cai por terra. Mas quando alguém acusa e de fato você fez, você precisa de um advogado que vai no mínimo tentar ou anular a sentença, amenizar a sentença, né? Fazer alguma coisa por você. Agora Jesus, a Bíblia diz que nós temos um advogado no céu. O que esse advogado pode fazer quando o diabo vem e nos acusa? Aqui a acusação era: ela quebrou uma lei que Deus deu. Jesus não poderia dizer: esquece a lei de Deus, daqui para frente a minha lei vai mudar. Por que ele pode ser um advogado? Ele deu a sua vida, ele foi punido no lugar daquela mulher, no meu lugar, no seu lugar. Esse advogado tem autoridade porque ele pagou a conta. Ele chega diante do juiz e fala: do que ele está sendo cobrado? Eu já paguei. Aleluia. Mas eu quero que você se lembre, quando o diabo vier acusar você de qualquer coisa que você já fez, ou está fazendo, mas está arrependido e vai abandonar o seu pecado, eu quero que você se lembre: olha, Jesus está defendendo a sua causa, porque isso que você fez ou que você faz, que tanto ofende a Deus, Ele carregou sobre si as nossas culpas. Os nossos pecados estavam moendo Jesus naquela cruz. Então, como nosso advogado, ele tem autoridade porque ele pagou a conta. E a terceira e última coisa, que é a missão de Jesus. O amor de Jesus gera manifestação da sua graça. O que é graça? Favor não merecido. Graça, irmãos, é aquilo que você recebe quando você não tem dinheiro para pagar e alguém fala: não, mas toma. Não, eu não posso pagar, não, é de graça. Não, de graça até injeção na testa. Irmãos, Jesus sabia que nenhum de nós podia pagar pelos erros que nós já fizemos na nossa vida. Ele pagou e falou assim: agora eu te dou a liberdade, se você aceitar ser meu, se você aceitar o meu reinado na sua vida, se você aceitar eu direcionar você daqui para frente, se você aceitar que antes de você fazer alguma coisa, você me consulta, você olha para a minha palavra, você busca na minha palavra uma direção para a sua vida.
Irmãos, eu coloquei hoje na devocional que eu mando para os irmãos aí pelo WhatsApp, que quando nós temos contato com a palavra de Deus, nós somos alimentados na hora de tomar uma decisão. A palavra de Deus nos alimenta para decidir, e ela também nos alimenta no sentido de nos dar vontade de estar cada vez mais na presença de Deus. Então quem está lendo a Bíblia diariamente, está comendo diariamente. Nós sabemos que o ser humano toma várias refeições, café da manhã, almoço, janta, café da tarde e às vezes um lanche da noite, porque senão ele não tem força para continuar de pé, trabalhando, produzindo. Agora eu te pergunto, quantas vezes você lê a Bíblia para sustentar o teu espírito, sabendo que existe uma batalha espiritual todo dia que você se levanta e às vezes até enquanto você está dormindo? Alguém já foi tentado enquanto está dormindo? Alguém já acordou com um pensamento ruim? Levantou, estava dormindo, acordou, estava tão bem, de repente não sabe o que aconteceu, a cabeça, o diabo não descansa nem enquanto você descansa, né? E às vezes ele aproveita que nós estamos relaxados, e aí que ele vai e trabalha mais ainda. Então, o amor de Jesus, ele gera a manifestação da graça. Nós precisamos do favor, da graça, quando nós não podemos pagar. João 8,8 diz que Jesus se inclinou novamente, continuou escrevendo no chão, e os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,14: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Aí eu peço para você imaginar que quando começou aquela cena que nós estamos vendo, estava Jesus, a multidão e a mulher no meio. Aí Jesus dá uma palavra, a multidão vai tudo embora, fica Jesus e a mulher cara a cara. E é isso que importa, quando você fica diante do teu Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus transforma o palco da humilhação num ambiente de quebrantamento. Jesus transforma o palco da humilhação num ambiente de quebrantamento. Olha que interessante. João 6,68. Um dia Simão Pedro teve que dar uma resposta para Jesus. Quando as pessoas começaram a ir embora, e Pedro foi reclamar: Jesus, esse teu discurso é tão duro que está todo mundo embora. Jesus falou: você também quer ir? Ele fala assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós vamos, irmãos? Não tem, mesmo que as palavras de Jesus muitas vezes sejam duras, elas são para que os acusadores saiam e você fique na presença do Senhor, cara a cara, porque Jesus quer transformar o palco da humilhação num ambiente de quebrantamento. Tem hora, irmãos, que nós temos que nos afastar das pessoas que são acusadores, nos concentrar só na pessoa de Jesus e prestar atenção naquilo que Ele vai nos dizer. Porque lá em João 8,10 tem a conclusão daquilo que Jesus falou para aquela mulher. Até então, o cenário começou a mudar. Agora está só ela e Jesus, aqueles executores da sentença não estão mais, e Jesus, então, verso 10, se pôs de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Aí declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Queria que os músicos viessem aqui para frente. Ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Mas pega esse conselho. Daqui para frente, vá e não peques mais. O que você acha que ela entendeu que era para fazer daqui para frente? O
que você acha que ela entendeu? Qual era a acusação que estava sobre ela? Uma mulher adúltera, pega no ato. O que Jesus disse? Você foi perdoada, mas daqui para frente muda de atitude. Não estão entendendo onde eu quero chegar? Irmãos, às vezes as pessoas dizem: eu tive um encontro com Jesus. A minha pergunta é: ele mudou a sua vida? Mudou a sua vida? Todos que tiveram um encontro com Jesus saíram diferentes. O leproso saiu curado. O cego saiu enxergando. O paralítico saiu andando. A mulher adúltera saiu dali declarando: eu jamais caio noutra. Os irmãos podiam ficar de pé, por favor? Jesus não olha para nós a partir do nosso pecado. Preste atenção nisso que eu estou dizendo para você. Jesus não olha para nós a partir do nosso pecado, mas a partir daquilo que fomos feitos para ser nele. Pegou? Jesus não olha para nós a partir do nosso pecado, mas a partir daquilo que ele nos transformou para ser. Jesus transformou a vida daquela mulher para ela ser uma nova criatura, para ela nunca mais ser encontrada naquele ato que ela cometeu e por isso ela foi pega. Irmãos, Jesus te salvou, entrou na tua vida para restaurar você, para você voltar a funcionar conforme o projeto original que Deus pôs na sua vida no dia que você nasceu. Eu estava abraçando aquela menininha tão linda no colo do nosso irmão Bigode. Eu disse para ele: Deus tem um projeto lindo na vida da tua filhinha, mas o diabo também tem. Mas maior é aquele que está por nós do que aquele que está contra nós. Irmão, um dia você nasceu, foi profetizado bênção na sua vida, e foi sonhado pelos seus pais, pelos seus irmãos, pela família cristã. Você vai ser alguém precioso para Deus. Mas muitas vezes o diabo estraga. Jesus não encara a pessoa estragada e diz: e agora, o que eu faço com você? Conhece para mais nada, vamos jogar no lixo. Não. Ele olha para aquela pessoa naquele estado de humilhação e diz: quer mudar de vida? Perdoados estão os teus pecados. Ninguém te condenou? Eu não vim para condenar. Irmãos, coisa mais linda. A lei que Deus deu veio para condenar. Eu acho triste quando as pessoas se apegam à lei de Deus e desprezam a graça de Jesus, porque a lei mostra que houve pecado e mostra o que é que se faz quando alguém peca, pune. Mas a graça diz: sabe o que acontece quando alguém peca, está arrependido e pede uma nova chance? O Senhor perdoa e diz: vai, não peques mais, porque agora começa um novo tempo, um novo projeto na sua vida. Jesus veio para ser um rei de amor na nossa vida. Feche um pouquinho os seus olhos. Feche um pouquinho os seus olhos. Eu não quero que você se lembre de nada do que você já fez de ruim, não. Eu só quero que você nesse momento, como que ouça Jesus dizendo: eu não condeno você. Eu não condeno você nunca. Ou seja, qualquer voz que vier na tua mente te condenando, te humilhando, querendo que você seja punido, não é de Jesus. A voz de Jesus, quando ele falou para a mulher: eu não te condeno. Eu quero que você sempre ouça Jesus dizendo para você: eu não vim para te condenar, eu vim para te salvar. Mas a segunda coisa que eu quero que você ouça com esses olhos fechados:
Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Eu quero que você que esteja nesse momento aqui, o Espírito Santo falou com você, e você se sente que essa palavra foi realmente para você. Você reconheceu que realmente Jesus veio para ser um rei de amor na sua vida. E você um dia teve encontro com esse rei e aceitou o reinado dele na sua vida. E agora você daqui para frente tem que sempre ouvir, quando o diabo te acusar, Jesus dizendo: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então repite comigo essa última frase, depois nós vamos ter o cântico aqui, e nós vamos ter o nosso momento de entregar a oferta, e nós vamos ter a celebração da ceia. Amém? Os irmãos que vão cuidar da distribuição da ceia já pode vir aqui para ganhar tempo, e já pode ir distribuindo os elementos para a gente ganhar tempo. Amém? Mas eu quero que você pense o seguinte, vamos dizer junto a seguinte frase: Jesus é tudo o que eu preciso. Olha para mim aqui, irmãos. Se você concorda, diga comigo em voz bem alta: Jesus é tudo o que eu preciso. Esse foi o ensaio, vamos para valer? Jesus é tudo o que eu preciso. Com mais determinação: Jesus é tudo o que eu preciso. Amém? E eu te digo, operando Ele, aleluia. Vamos cantar? Com a melodia